Opa, e aí, vamos que vamos? Bom, antes de mais nada, eu quero falar contigo sobre, na verdade, 3 regras da vida. 3 regras que trazem muita circunstância, tem muito sentido para mim. E que, ao meu ver, eu já estou praticando ela aí, essas 3 regras basicamente, há 10 anos. Tá? Aproximadamente 10 anos. O que tem nessas 3 regras? Primeiramente, eu vou te apresentar as regras, e aí no decorrer que eu for te apresentando as regras, eu vou abordar o que significa para mim. E se fizer sentido para ti, tamo junto, vamos nessa que a festa é uma só, né? Então, qual é a primeira regra da vida? Se você não for atrás do que queres, nunca vai ter. Então essa é a regra número 1. E faz sentido, né? Porque quando a gente quer, a gente levanta, a gente faz, acontece. Exemplo disso. Quando tu estás com fome, salientando que devemos saber cozinhar, ou comprar, ou fazer algum pedido, ok? Então, se a gente está com fome, nós vamos tomar atitudes para saciar a fome. Ou seja, para que nós possamos nos alimentar, nós vamos ter que se mexer. Nós vamos ter que pedir aí pelos iFood, pelos aplicativos, ou nós vamos ter que ir para a cozinha, ou nós vamos para um restaurante, ou para uma lanchonete. Então, a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Então, a gente tem que fazer exatamente o que nós desejamos para alcançar o que nós queremos. Então, essa é a regra número 1. A regra número 2 que eu tenho comigo é: se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. Olha que interessante. Muitas vezes, e aí eu quero saber se contigo já aconteceu isso, já pensou em perguntar algo para alguém e, consequentemente, já veio a resposta, né? Exemplo disso: vou convidar um amigo para jogar um futebol. Vou convidar uma amiga para tomar um drink. Tá tudo certo. Mas ela é muito atarefada. Ele é muito atarefado. A resposta dele vai ser não. Pois bem, isso que nós fizemos, a nossa mente nos traz, se chama imaginação. Se chama dedução. Essa dedução, ela nos traz um conforto. E eu já fiz muito disso. Isso que é legal, eu já fiz muito disso. Hoje já não faço mais. Com o passar do tempo, a gente acaba aprendendo muitas coisas. Mas se eu perguntar para a pessoa se ela quer ou se ela não quer, eu já tenho a resposta, então eu não preciso realmente perguntar. Agora, se eu estou imaginando, se eu estou deduzindo, como eu estava falando antes, eu preciso perguntar, porque só ela vai me dar uma resposta. Um não ou um sim. Certo? Agora, se eu já tenho a resposta, então realmente eu não preciso gastar energia nesse ponto. Agora, se eu não perguntar, a resposta sempre vai ser aquela que eu deduzi. Isso fez muito sentido para mim. Então, hoje, mesmo sendo óbvio, muitas vezes eu pergunto para ter certeza do que realmente está sendo dito. E a terceira regrinha aqui que eu quero trazer é: se não der um passo à frente, nunca sairá do lugar. Então, conforme o decorrer da vida, nós vamos caminhando em prol do nosso objetivo. E isso tudo nos leva sempre a concretizar os nossos sonhos, certo? Exemplo disso, quando tu foste criança, quando tu foste bebê, que tu começaste a caminhar, que tu estavas lá iniciando o caminhar total. Era um passo de cada vez. Qual era o teu objetivo? Era alcançar de repente o sofá da casa, a cadeira da casa. E isso faz parte do crescimento. Hoje, com a idade que tu tens, os objetivos mudaram. Os sonhos são outros. E isso é necessário continuar um passo de cada vez. Então, dê um passo à frente para chegar onde que queres. Caso contrário, nunca sairá do lugar. E aí eu te pergunto, experimenta. Experimenta não sair de um lugar um dia. Fica imóvel. Senta no sofá, fica só com o controle da televisão, por exemplo. Fica imóvel o dia inteiro. Não sai dali. Para ver o que o teu corpo, inclusive, irá te dizer.
Já vou até te dizer, tu vai sair com dor, tu vai sair estralando tudo, tu vais possivelmente ficar mais cansado do que tu estares em movimento. Então, levantar-se do local para tocar as coisas é primordial, perguntar também, e um passo de cada vez. Quando eu digo isso para muitas pessoas, as pessoas ficam pasmas. Tá, mas isso é o óbvio. Tá, se é o óbvio, eu pergunto para ti. Tu ainda tem algum desejo que é do passado e tu ainda não realizou? Como, por exemplo, muitas vezes eu pergunto para algumas pessoas, clientes, amigos, tu já tem a tua casa própria que tu gostaria de ter tido? Tu já tem teu carro que tu já gostaria de ter tido? Ah, vai, mas aí vai mudando. Não. Ok, vai mudando, as prioridades mudam, tá tudo certo. Mas se tu querias tanto, por que tu ainda não tens? O que eu tenho o hábito de dizer é que o desejo ardente ele é em primeiro lugar, quando nós estamos falando de objetivos. Então, se tu ainda não tem a casa, que era um sonho teu lá atrás, o que aconteceu? E essa é a pergunta que eu me faço. O que aconteceu? Para que eu possa aprender e corrigir tudo hoje. Mas eu pergunto para ti, tu tem feito análise daquilo que tu queria lá atrás e tu ainda não conquistou? E que tu ainda almejas conquistar? O que está te impedindo de ter tudo isso? O que será que te bloqueia com isso tudo? Certo? E essas 3 regras, elas são primordiais para que a gente possa ser líder de si mesmo. Muitas pessoas que eu atendo querem ser líder no grupo delas, querem ser líder na empresa, um supervisor, um gerente, né? Querem ser chefe, querem ser autoridade, e tá tudo certo, que bom que tem essa vontade. Mas por que ainda não são? Ah, é porque o chefe, é porque o gestor ainda não me viu, é porque existe um BO, é porque existe alguém lá do ladinho de... Oi? Será que é isso? Se for realmente isso, e aqui eu não estou duvidando que seja, mas se for isso, tu deve estar na empresa errada. Agora, se não for isso, eu te pergunto, o que pode ser? O que pode estar acontecendo contigo para que tu ainda não tenha recebido um cargo de liderança, para que tu não tenha sido promovido e tudo mais? Eu te digo, ser líder de si mesmo. Não pode ser líder dos outros, das outras pessoas, dos colegas, de funcionários, de colaboradores, se ainda não é líder de si mesmo. Não tem como isso acontecer. A primeira liderança é tu contigo. E isso é primordial para que tu seja líder de outras pessoas. Ah, vai, então quer dizer que para ser líder eu preciso ser líder de mim. Sim, é isso que eu estou te dizendo. Normalmente a pessoa que não é líder de si, de duas uma, ela manda pelo poder, e isso não é liderança, nós sabemos disso, e se não sabe, nós podemos conversar. Mas, quando se é líder, se dá exemplo, não se manda, não se mostra autoridade. A liderança é um exemplo, ela mostra simplesmente o que veio a fazer. O líder, ele sabe fazer, mostra como faz, acompanha o fazer e está sempre ali à disposição dando exemplos. Isso é ser líder. E para ser líder de si mesmo, olha que interessante, vou trazer um exemplo para dentro de casa. Muitas vezes pais e mães não querem deixar a criança sozinha na sala porque tem medo de mexer na tomada, em alguma coisa, enfim, tá tudo bem. E a primeira circunstância que tem da mãe e do pai é gritar: não faz isso! Né? Dá um baita de um grito com a criança se assusta. E aí entra num trauma que eu não vou nem tocar nesse assunto, mas a criança acaba ganhando trauma. Ao invés de sentar e explicar para a criança por que ela não pode fazer isso. Isso tu está sendo líder de ti e tu está sendo líder da criança. A criança vai aprender isso. A criança copia, tá? E na verdade, todos nós copiamos. Todos nós aprendemos com outras pessoas. Eu aprendi com algumas pessoas que eu estou fazendo aqui hoje. Outras pessoas aprenderam comigo, outras situações. E assim sucessivamente. Nós copiamos, literalmente, a nossa mente permite copiar. Pode ser que mude alguma coisa? Pode. Mas a nossa mente permite fazer a cópia. Assim como permite fazer a criação também de muitas coisas.
Então a pergunta que eu quero te fazer é, tu já alcançou? Eu já fiz essa pergunta aqui, mas eu vou fazer ela de novo para que tu escreva aí num papelzinho, enfim, ou que tu simplesmente reflita, já que pode estar me ouvindo ou me vendo ao mesmo tempo. Te faço a seguinte pergunta. Tu já alcançaste tudo que tu tinhas em mente para alcançar? Se a tua resposta for não, eu quero te fazer uma segunda pergunta. O que que te impediu? O que que te impediu de alcançar isso tudo? E a terceira, que para mim é mais importante. Tu te considera líder de si mesmo? Tu não procrastina? Tu não deduz as coisas? Tu dá um passo de cada vez para ir em frente? Tu queimas a ponte? A ponte que eu digo ao passado deixa aquilo que não influencia? O que será que tu anda fazendo em relação a esse contexto todo da tua vida? Que tu ainda não é líder de si mesmo. Isso é só um ponto, e eu posso trazer outros, como por exemplo, muitas vezes a gente não sabe dizer não. Nós não sabemos dizer não para as outras pessoas, tipo, oi, então eu não sou realmente líder da minha vida. E aí entra uma outra pergunta para ti. Tu consegue dizer não para outras pessoas? Tu diz não para o marido, tu diz não para a esposa, tu diz não para os filhos. Para os filhos eu acredito que sim. Tu diz não para a mãe ou para o pai? Tu diz não para o irmão ou para a irmã? Então essas perguntas é que a gente acaba nós pensando, o que eu fiz? E o pior de tudo isso, quando tu diz só sim, só sim, só sim, só sim, só sim, tu acaba destinando o teu maior bem para as outras pessoas ao invés de para ti. E esse contexto todo é muito natural, porque tu acaba entregando o tempo que tu poderia estar fazendo algo para ti, tu estás fazendo para outra pessoa. E tá tudo certo ajudar a outra pessoa, não tem problema nenhum, mas tudo tem um limite. Muitas pessoas me perguntam, Wagner, o que eu poderia fazer para ser melhor líder comigo? O que eu poderia ser melhor para fazer para ser melhor líder na minha empresa? O que eu poderia fazer para ser melhor líder na minha família? Como é que eu posso dizer não para as pessoas? Afinal de contas, minha mãe sempre disse que eu tinha que estar disposto a ajudar as pessoas. Que eu tinha que ser forte para não incomodar as pessoas, mas eu teria que estar disponível para ajudar as pessoas. Oi? Um pouco contraditório o negócio, né? Eu só posso ajudar quando eu peço ajuda. E eu só vou receber ajuda quando eu ajudar. Olha que interessante isso. Então eu primeiro tenho que dar para depois eu receber. Mas se eu não pedir, eu não vou receber. Certo? Então eu vou lá, conforme minha mãe me disse, eu vou lá e ajudo as pessoas. Show, perfeito. Mas aí eu não posso pedir ajuda para as pessoas? Oi? Tá meio contraditório esse negócio, né? Então pare e pense sobre isso. E aí entra uma grande situação que eu quero aqui trazer para ti. Como ser líder de si mesmo? Já parou para pensar? Algumas pessoas me perguntam sobre isso, como eu estava dizendo anteriormente. E aí elas vêm assim, eu vou comprar livros de autoajuda, eu vou fazer uma imersão de autoajuda, eu vou passar um ano sabático fazendo... Tá tudo bem, a escolha é tua, respeito. Mas existe uma grande diferença entre autoconhecimento e autoajuda. E para que tu evoluas, para que tu seja líder de si mesmo, eu recomendo o autoconhecimento. E é para isso que eu estou à tua disposição. É para isso que eu estou aqui, aguardando o teu chamado, aguardando o teu comentário, seja aqui na rede social, seja em outras redes sociais, que tem como me encontrar, @VagnerStravinsky, que tu me encontra em todas as redes sociais. E aí a gente pode conversar sobre como evoluir o teu líder. Certo? Vou ficando por aqui. Lhe desejo um excelente dia, um forte abraço, fique com Deus e lembre-se, você é a peça-chave da sua vida.